beleza? Começando mais um Papo Reto aqui pra você. E hoje quem está aqui no Papo Reto, Silvio Torrezinho, tudo bem? Aqui agora tem um soco aqui, é o soco aéreo agora. Tudo bem, Silvio? Obrigado pela presença, cara. Valeu, Dri, obrigado. Eu que agradeço por poder estar aqui com você hoje aí. Cara, o Papo Reto a gente quer conhecer um pouco das pessoas, saber um pouco dessas pessoas que a gente vê no dia a dia, ou seja, também nas redes sociais. Você nasceu onde, Silvão? Eu nasci aqui em Vinhedo. Você é vinhedense? Sou vinhedense. A gente morava aqui na fazenda Rio da Prata, né? Não tinha lá... Acho que até falaram aqui da fazenda Rio da Prata, né? Sobre os futebol da vida e tal. Aí a gente morava lá e... Aí, o último filho de uma família de 12, né? O Rapa do Tacho. Minha mãe veio pra cá. O interessante é que a minha irmã saiu do hospital, que ela teve meu sobrinho, e a minha mãe entrou pra ter eu. Eu tenho um sobrinho que faz aniversário 3 dias. Caramba! Aí a gente veio pra Vinhedo em 84 e estamos aqui. E você estudou em que escolas aqui na região da Capela? Cara, eu estudei no Cláudio Gomes, e depois do Cláudio Gomes fui pro Patriarca, depois do Patriarca eu vim pra Maria do Carmo. Aí. Maria do Carmo... Maria do Carmo quando era lá em cima. Isso, era lá em cima. Antes de trocar o prédio ali, né? E você sempre foi assim, um cara popular, um cara que conversa com bastante pessoas? Cara, por incrível que pareça, eu sou ainda bem tímido, né? Sério, dependendo cara? da situação, eu me retraio, eu prefiro ouvir mais do que falar, né? Aí... Só que não tem como. Agora, a minha situação atual, né, que é de deficiente, aonde eu chego as pessoas já olham. Então, em algum momento, até algumas por curiosidade vêm perguntar o que aconteceu, aí eu não tenho o que fazer, tem que falar, né? Tem que abrir a boca. E Silvio, eu conheci você depois, né, do seu acidente. Muita gente não sabe como foi. É algo que você fala sobre isso para as pessoas? Falo, né? Tranquilo, eu falo porque... Assim, eu como cristão, né, eu tenho muita fé em Deus e eu acredito que foi uma experiência particular minha, com Deus até, né, porque, cara, eu tava de folga, né, eu fui para Campinas fazer compra no dia do pagamento. Na hora que eu tava voltando, o ônibus entrou na minha frente e eu bati na lateral. Na verdade, eu tava parado no semáforo, né, aí o semáforo abriu, eu parti, o ônibus atravessou na frente, eu bati na lateral e entrei embaixo. Aí aí teve aquele negócio de adrenalina, eu não dormi, eu não desacordei nem nada, me desmaiei porque tinha esmagado as minhas pernas. Eu sentia a perna esquerda, mas eu não sentia a perna direita. Eu batia na perna direita assim, e era como se eu estivesse batendo no sofá aqui, né, e tal. Porque já esmagou, né, então, tipo, cortou toda a ligação, né. Eu senti essa perna esquerda, porque a perna esquerda eu tive uma fratura exposta, perdi a patela do joelho, várias lesões aqui. E aí a adrenalina foi abaixando, aí foi juntando aquele monte de motoqueiro, né? Porque motoqueiro sempre parceiro, né? Aí já chegou o resgate. Foi na João Jorge, em frente ao batalhão da militar. Então os caras da militar já veio, já cuidaram ali do espaço e tal. Aí veio o resgate me pegou, me levou pro Mário Gatti. A adrenalina foi abaixando, à medida que a adrenalina foi abaixando, aí foi começando a doer. Aí eu comecei a sentir a dor da perna. Dei entrada no hospital por volta das 3 horas da tarde, mais ou menos, e só lembro que eu falei lá que eu precisava que comunicasse alguém, né? O policial pediu um número de telefone e tal. Aí eu entrei, eu fui acordar 18 dias depois sem perna, já com uma traque na garganta e sonda para todo lado, ostomizado, sem perna, com essa perna aqui toda imobilizada. Então foi bem... Fiquei mais... Isso na UTI, né? Só que os médicos falaram pra minha esposa na época que eles me dariam 3 dias no máximo, porque foi muito, muito feio. Vai infeccionar, a infecção vai subir, vai afetar os órgãos e o camarada vai morrer. Tanto que não foi nada disso, né? Graças a Deus, Deus teve um plano maior com tudo isso. Fiquei 5 dias acordado na UTI praticamente, né? Sonolento e tal. Saí da UTI e fui pra enfermaria lá no Mário Gatti. Mário Gatti na época era top, assim, ortopedia e neurologia. Então eu tava no melhor lugar naquele momento, naquela situação. Cara, foi muito bacana porque
as pessoas iam lá me visitar, eles chegavam assim chorando, sabe? Nossa, triste. E a hora que eles me viam, sei, foi Deus que blindou a minha mente, assim, que em nenhum momento eu chorei, em nenhum momento eu me desesperei, em nenhum momento eu falei, putz, e agora o que eu vou fazer da vida? Pelo contrário. Sabia que a partir dali ia acontecer algo maravilhoso na minha vida, tanto que aconteceu muita coisa lá dentro do hospital. Já no hospital você já teve esse sentimento? Não, vixe, imagina. Quando eu acordei do coma, eu não conseguia falar, né? Quando eu saí do coma. Quando me tiraram o coma, na verdade, né? Quando eu acordei, eu não podia falar nem nada, mas aí eu pensei comigo, eu falei, puxa vida, se Deus permitiu, eu no meu pensamento com Deus, eu falei assim, Senhor, se o Senhor prover e se o Senhor quiser, eu tô à disposição. Então, cara, de lá pra cá, meu amigo, foram tantas experiências, tantas histórias legais, assim. É aquilo, né, que antes do acidente eu era uma pessoa introvertida, era mais na minha, tranquilo, assim. E depois do acidente... Você já era cristão, já ia na igreja? Há 10 anos atrás eu frequentava a igreja, quase todo dia eu ia na igreja. Então, eu tenho muita fé em Deus, né? Apesar das dificuldades que a gente vive, assim, eu sei que em algum momento Deus vai entrar com providência, que nem tudo isso que a gente está vivendo aqui, eu acredito que tem um propósito, então sempre teve, né? Dentro do hospital mesmo, na primeira noite, não, na segunda noite que eu fui para a enfermaria, chegou um jovem lá que ele tinha sofrido um acidente de caminhão. Ele estava dormindo, na verdade, ele era ajudante. O cara bateu o caminhão e na hora teve a amputação traumática da perna dele. E ele estava lá todo desesperado, que ele era novo, tinha 20 e poucos anos. Eu falei para ele, cara, relaxa, você tá com um trauma aí bem tranquilo, porque logo depois ele voltou lá, a gente se encontrou no ambulatório, ele já estava protetizado e tudo. Falei, meu amigo, daqui a pouco você se protetiza e vai cuidar da sua vida, tem tanta oportunidade. Só que jovem é complicado, né? A cabeça do jovem é bem voltada assim para o materialismo, né? Para o corpo, para o físico e tal. Silvio, uma das mudanças que deve ter sido também na sua vida deve ter sido em relação ao respeito à pessoa com deficiência. Então, cara, o meu sobrinho, eu tenho um sobrinho hoje, ele tem 20 anos, ele já frequentava o SAVE, né? Então, assim, já tinha uma certa ligação, já tinha, sempre respeitei, né? Nunca deixei de respeitar ninguém, porque eu aprendi que o respeito, ele é uma via de mão dupla, né? Então, se você quer respeito, você deu respeito. Sempre respeitei os idosos também, uma coisa bem... Só que, assim, mas a hora que eu entrei nesse mundo, de fato, sendo uma pessoa com deficiência, aí parece que abriu um leque, né, para ver as dificuldades, para ver as possibilidades e para ver aqueles também que superaram, né, a deficiência. Hoje a gente tem exemplos no Brasil fantásticos de superação, né? Esses dias eu estava até vendo um vídeo lá daquele jornalista que comparou, né, fez uma comparação muito escrota do campeão paralímpico com um aleijado. Um aleijado. Meu, o Brasil foi uma das melhores equipes no Parapan, foi o primeiro, na Olimpíada foi uma das melhores, então assim, não tem que fazer uma comparação dessa, eu acho que não tem nada a ver o que ele falou. E a gente está vivendo isso hoje em dia, parece que o deficiente, o tema deficiência está virando moda para até piadas, né? Então, muitas das vezes eu estou ali rebatendo e fazendo... E como você faz aí na sua vida, no seu trabalho, para não permitir que as pessoas façam algo por dó? Porque assim, o ruim é quando tem dó do deficiente, fiquei com dó e fiz. Como que você vê isso aí? Então, no meu caso, assim, como a gente morava na roça, então desde pequenininho a gente sempre aprendeu a trabalhar e a conquistar, né? E desde de novo, enfim. Então, assim, quando eu me vi nessa situação, eu falei, puxa, eu não posso parar, não posso deixar a peteca cair, porque eu tinha me casado recentemente, então eu tinha que construir uma vida, tinha muitas coisas para conquistar ainda, eu já ia começar um curso de logística na época e tal. Aí, assim, no meu entendimento, depois que eu comecei a conhecer a galera do esporte, depois que eu comecei a praticar esporte, eu vi que dava pra revirar, né? Dava pra dar uma reviravolta nessa situação. Aí eu comecei a conhecer pessoas, comecei a influenciar pessoas também, sem saber, né? As pessoas chegavam até a mim porque
como eu havia perdido a perna, eu saía para as igrejas dar o testemunho do que Deus tinha feito na minha vida, né? Então muitas pessoas me conheciam por ter me ouvido na igreja, por ter me ouvido aqui na rádio, por ter me visto em algum momento falando da superação de tudo aquilo que eu vivi, entendeu? É bem bacana. E o esporte, como chegou na sua vida? O esporte foi legal assim. Primeiro eu fui pro conselho da pessoa com deficiência porque eu conheci o Cavalli. Cavalli e o Pedro falaram, vai lá no conselho para você conhecer. Aí na verdade eles estavam tramando contra mim porque eles queriam sair do conselho e me colocar. Né? Seu Pedro Rosa e seu Cavalli. Pedrão é esperto, tanto que eu considero ele presidente até hoje, né? Ele é o top dos top. Aí no conselho, o Cavalli já estava envolvido com o esporte, conheci a Thaís também lá, né? O Pedrão do esporte. Então eu comecei a fazer natação com a Thaís. Comecei a nadar, tanto que a gente começou a competir. Aí depois da natação eu não me dei muito bem, porque eu me deparei com os meninos de 14, 15 anos que estavam voando, os caras sem chance, os moleques hoje estão na seleção paralímpica, não tinha como competir com esses caras. Aí, eu saí da natação, continuo nadando, né, mas fui pro atletismo. Aí no atletismo deu uma equilibrada, né, eu falei, não, aqui já é mais a minha praia, tanto que aqui na região, nos estaduais e nos regionais, eu tô sempre ali entre os 3 melhores, né. Mas quando chega em São Paulo, CPB, aí é top, aí é outro nível, aí não tem como. Mas o esporte, ele ajuda bastante, viu? A minha cabeça, a minha vida e a influenciar também, é muito bom. Muito bom. É porque as pessoas, eu também, quando a gente vai numa competição assim, é aí onde entra aquilo que eu falo, né? Você não ter o respeito pela dó, mas pela superação do ser humano. Né? A gente, assim, eu costumo brincar, né? E eu procuro ver com quem eu posso brincar. Quando a gente se encontra lá, tipo no CPB, que é um monte de deficiente, aí a gente tem uns apelidos que a gente começa a chamar um outro, assim. É até legal, a gente não olha para aquele cara e fala, putz, olha, coitado, né? O cara não tem perna, o cara não tem braço. Meu, você vê o cara sem os 2 braços, arrebentando na piscina, fazendo o que eu não consigo fazer. Eu respeito o cara. Vou ter dó do cara? Vou ter respeito, meu, louco. E esse momento que a gente vive hoje, Silvio, qual a sua opinião aí disso? Cara, Dri, vou falar pra você, velho, que eu até gravei um vídeo esses dias falando sobre o isolamento social, né? Que as pessoas estão isoladas, elas estão desesperadas para sair dentro de casa. Mas, falar pra você, eu consigo sair da minha casa, praticar esporte, fazer as minhas atividades, ir ao mercado, coisa e tal. Porque eu tenho carro, eu tenho as minhas condições, mas eu conheço várias famílias com pessoas que têm na família pessoas com deficiências, cara, que esse isolamento social não é por causa da pandemia, é por causa da condição, cara. Então assim, nós vamos viver isolado. Puxa vida, a gente já tem uma parcela da população que vive isolada há muito tempo, sabe? Não dá pra fazer assim, nós estamos de um certo modo lascado por... Cara, é a realidade. Não de todo mundo, mas agora virou de todo mundo. Porque era uma realidade de uma certa população. Só que ninguém para pra pensar. É aquilo, quando você se coloca nas condições do outro, você para sentir a dor do outro. E hoje o que a gente vê são pessoas normais, né, fisicamente, vivendo essa condição e reclamando da vida. Então assim, puxa, e aquelas pessoas que não têm condições? E não é porque não têm condições porque são deficientes. Não, até antes disso, porque às vezes não tinha transporte, às vezes não tem acessibilidade na rua, às vezes o desrespeito, o preconceito que é vivido por ser deficiente, né? Então, assim, cara, eu penso que a gente está aprendendo muito. A gente precisava, acho que a humanidade precisava passar por isso, para a gente aprender a respeitar mais. É que nem as pessoas estão falando, a gente vai valorizar o abraço, a gente vai valorizar o aperto de mão, a gente vai valorizar o beijo, a gente vai valorizar o próximo, né, meu? Então, se a gente não aprender com isso aqui, não tem o que vai nos ensinar a ser melhor. Silvio, a gente tem uma parte aqui nossa que chama o Fala na Cara. Fala na cara. Você fala na cara, alguma vez, a pergunta pra você eu sei que você é um cara que sempre tá lutando aí pelos direitos da pessoa com deficiência. É pessoa com deficiência. O termo correto é pessoa com deficiência. Eu não tenho que falar a pessoa, o portador de... Na literatura
é portador, na lei, né? Tá escrito lá na lei porque eles não alteraram ainda a nomenclatura. Portador de deficiência, de necessidades especiais, até mesmo. Só que na leitura social é pessoa com deficiência, ou deficiente mesmo. Você sempre foi, né, defensor aí. Alguma vez você já chegou, desceu do carro e quis dar com essa muleta na cabeça de alguém que estava estacionando o carro? Ele vai embora a pé, essa Aconteceu que você deixou o caralho do carro na vaga de deficiente, pô. É isso, vai ficar o no c, pô. Tu não tem respeito por ninguém não, viado. Tu não fez autoescola não, pô. Agora tu vai pra casa a pé, vai pra casa a pé. Tutu, viado, filha da... Vai buscar o carro lá, ó. Vai lá buscar no Detran lá, pra você deixar de ser seu merda. Você é um merda. Você é um merda. Merda! Bora brincar, eu tô com pressa, p. Deixa esse merda aí. Levando o carro, cara. Já disseram Olha o cara vendo aqui, ó. Cara, demais. Nossa. Às vezes eu cheguei, nem só por estar estacionando o carro na vaga. Um dia eu cheguei no banco assim, e isso é comum. Vou até explicar aqui para as pessoas entenderem. Olha, prestem atenção. Aquela zebrinha que tem amarelinha assim no chão, do lado de uma vaga para deficiente, aquilo ali não é estacionamento de moto. Aquilo ali é uma área para que o deficiente abra a porta do carro e, se ele for cadeirante, ele tire a cadeira. É uma área de segurança para o cadeirante, não é para estacionar moto ou outro carro e vir e subir ali em cima. Não é uma brechinha para estacionar. Então, cara, eu me deparo com isso direto. Eu fico muito bravo com isso, fico mesmo. Você é um cara bem calmo, mas já teve vontade de... Cara, olha, eu não vou nem falar as experiências de treta aqui, porque dá outro vídeo, dá outro papo. Dá outro papo, é muita treta. Mas tomara que, assim, a pessoa tem... porque aquele negócio, não, é rapidinho, só desço, vou mexer no caixa que eu vou rapidinho. Não é rapidinho. Cara, Dri, eu vou falar pra você, um deficiente, uma experiência que eu tive, no centro, eu não encontrei nenhuma vaga ali próximo ao banco que eu queria ir. Eu parei no estacionamento de um banco, tive que pagar, né? A vaga era bem ali em frente, mas não estava. Para eu sair do estacionamento, dar a volta na calçada, ainda encontrei uma caminhonete parada no estacionamento em cima da calçada que me impedia passar. Eu estava de cadeira de roda naquele dia, então assim, não dá, é muita... Acho que a pessoa realmente ela tem que se colocar no lugar do outro para ver qual que é. Por isso que eu acho interessante esse agora... aquelas vivências, né? Quando vocês fazem aquelas vivências, e daí a pessoa ela tem que ir na cadeira de roda e até... A minha avó não gostava muito, minha avó, que Deus a tenha, uma avó que não prestava a gente pegar muleta e pegar cadeira de roda. Sabe aqueles mais antigos que falam, não presta fazer isso e tal. Mas a primeira vivência que eu participei, inclusive foi com o Pedro Rosa, que era, cara, você colocar a venda nos olhos e pra você poder atravessar a rua, cara, é desesperador, sabe? E aí, fala que não, uma pessoa vai te ajudar. E aí eu lembro que a vivência era pra mostrar o seguinte, que a pessoa que tem deficiência visual, você não pode puxar no braço dela e sair puxando ela no braço. É ela que tem que relar no seu braço, você né? Tem que dar o braço pra isso, ela. dar o braço e aí a experiência você colocava e a pessoa ia te puxando, cara, que dá um desespero, a vontade de ser. Então isso é muito bacana, essas coisas que vocês fizeram. Um dia a gente fez uma experiência, a gente estava fazendo uma vivência da Semana da Pessoa com Deficiência aqui da cidade, a gente levou cadeira, levou tapa-olho e bengalas lá pra rodoviária. A gente colocou uma senhora na cadeira de rodas e ela colocou a nenê dela no colo. Cara, aquela mulher começou a chorar, sabe? Eu acho que ela se retraiu ali de uma tal maneira naquela condição de se ver, né? Cadeirantes. E logo em seguida a gente saiu dali, a gente foi pro estacionamento de ônibus interestadual. O Wellington estava com a gente na época. Vamos colocar o cadeirante dentro do ônibus, né? E aí, para colocar o cadeirante dentro do ônibus? É muito difícil, cara, é complicado. Então, o estacionamento é uma das coisas, dentre muitas nesse universo, né? Porque é complicado. Silvio, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que te conhecem, as pessoas aí que vão assistir esse vídeo aqui, vão saber um pouquinho mais aí da sua história. Queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas. Cara, as pessoas que me conhecem sabem que eu
não dou o braço a torcer em algumas situações, né? Eu sou muito positivo, assim, eu não deixo me abater por qualquer coisa. Então, nessas minhas condições, eu consigo fazer muita coisa, consigo superar muita coisa. Então, se você está passando, se a pessoa que está ouvindo, que está assistindo, estiver passando por alguma dificuldade, entenda que essa dificuldade, ela vai fazer você crescer, ela vai fazer você desenvolver e vai fazer você aprender alguma coisa. Então, tudo é aprendizado nessa vida, não tem por que a gente reclamar. Porque se a gente olhar para quem está a uma condição mais difícil que a nossa, a gente só tem que agradecer, porque a gente tem muito para fazer e muito para conquistar e a gente tem que ser grato por isso. Beleza? Legal, gente. Falei aqui com Silvio Torrezinho. Mais pra baixo, assim, foi o Rafa Voz que inventou isso. O Rafa Voz falou assim, eu falei, Rafa, não dá agora pra fazer um soquinho, porque a gente tá distante e tal. Ele falou, pô, eu vim aqui só por causa do soquinho, pô. Muito legal. Silvio, obrigado, viu? Obrigado aí pela sua presença. Então, gente, até o próximo Papo Reto. Até mais, galera.